Bora falar de esporte aqui no Tá No Ar Campinas, dessa quinta-feira, véspera de mais um final de semana, que começa com ele, Wendel Coral. Tudo bem contigo, meu amigo? Oi, Júlio. Boa tarde pra você. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Tá No Ar Campinas. Quinta-feira já, hein, Júlia? Sexta-feira tá perto. Eu não tô ouvindo ele, Ed. Eu não sei se tem problema com a minha audição mesmo, ou se tem alguma coisa errada lá. O que é? Será? Eu não tô ouvindo ele aqui. Fala, Oi, Júlio, tá me ouvindo? Pelo agora? amor de Deus, você tá louco? Olha aí, é disso que eu tô falando. Agora sim, agora Nossa, foi, Júlio. Rapaz, Inverteu tudo aqui. Nossa, rapaz, eu vou te contar, hein? Falei, até assustei, falei, agora eu fiquei surdo de vez. Já ficou desesperado, né? Agora eu se desesperei. Tava fazendo dublagem, sabe, Júlio? Ah, entendi. Era minha. Você fica combinando as coisas do pessoal do Switch só pra me enganar. Porque eles sabem, eles ficam tirando sarro de mim que eu sou meio surdo, eu não escuto muito bem. Até porque você sabe que tem gente que quer o seu lugar, hein, Júlio? Acontece, você vai ver. A vida tem dessas, né? Até dá umas pegadinhas dessa, né? Mas essa é bem bolada, como diria o falecido Silvio Santos. Coral, é o seguinte, a gente tem, em meio a Campeonato Paulista, a Libertadores, tem também a Copa do Brasil dessa primeira fase, que eu acho que está sensacional, sabe por quê? Porque é em jogo único e eu acho que o formato ficou mais justo pelo que eu estou acompanhando, meu amigo. É verdade, Júlio. A primeira fase da Copa do Brasil já está acontecendo com algumas zebras, né? Como falamos ontem aqui no Tá No Ar Campinas, e hoje não é diferente, porque dentre as partidas de ontem, uma não foi nada de zebra, viu? Água de Marabá e Fluminense. O Fluminense quase perdeu, Júlio. Sabe quanto foi? Eu sei. Só 8-0. Pra você O ter uma Fluminense ideia. quase perdeu. Se tivesse ali pelo menos mais uns 45 minutos de jogo, dá pra fazer mais uns 5, né, Júlio? Mas brincadeiras à parte, o Fluminense passou sem qualquer dificuldade pela equipe do Águia de Marabá. Já a Ponte Preta, eliminada na primeira fase da Copa do Brasil, enfrentou o Concórdia em Santa Catarina. Concórdia é um clube que só conseguiu, aliás, a permanência na elite do Campeonato Catarinense na última rodada do Campeonato Estadual. Não conseguiu a vaga nem para a Série D do Campeonato Brasileiro e tem no seu calendário apenas a Copa do Brasil. A gente vai acompanhar agora um giro pelas partidas de ontem da competição mais rentável do país. Não vai dar tempo de mostrar todos os gols. O Fluminense fez 8-0 no Águia de Marabá, do Pará. Destaque para Germancano, que marcou 2 vezes. Já a Ponte Preta perdeu por 2-1 para o Concórdia de Santa Catarina. O América Mineiro foi eliminado pelo Cascavel. O jogo foi 1-0 para o time do Paraná. Tá aí, Júlio, nós vimos, né, então essa eliminação da Ponte Preta diante do Concórdia, e foi um jogo que poderia ter tido um enredo completamente diferente, porque foi um primeiro tempo onde a Ponte Preta teve o total domínio das ações, conseguiu o primeiro gol de forma muito rápida, com uma boa jogada, né, o lançamento do Simon, e aí de cabeça Danilo Barcelos pro Léo Oliveira, e aí de peixinho Everton Brito fez 1-0. Depois, na sequência, o Emerson Santos sofre um pênalti do Pedro, camisa 8 da equipe do Concórdia. Quem vai bater é o Danilo Barcelos, que é o principal batedor de pênalti da Ponte Preta agora em 2025, só que ele acaba perdendo a penalidade. O goleiro Vila, goleiro experiente de 41 anos, conseguiu fazer a defesa. Depois o Concórdia consegue o empate e logo no início do segundo tempo consegue a virada. Então assim, um resultado que com certeza não estava nos planos da Macaca, que acabou de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista com 22 pontos e agora de forma muito precoce deixa também a Copa do Brasil. O que a Ponte Preta leva de premiação? Apenas, entre aspas, é claro que é um valor exorbitante, R$830 mil. Só que poderia ter sido um valor bem maior. Por exemplo, a Ponte Preta, como foi rebaixada ano passado da Série B para a Série C, ela consegue essa cota que eu disse de 830 mil. Porém, se tivesse permanecido na Série B, só por participar seria 500 mil a mais, ou seja, 1.330 mil. E a Ponte Preta, se tivesse conquistado a classificação ontem, era mais 1 milhão no bolso, ou seja, um total, né, 1.830.000. Como não conseguiu, esse 1 milhão vai para o Concórdia. O clube catarinense agora na segunda fase enfrenta o vencedor de Portuguesa ou Botafogo da Paraíba, que se enfrentam hoje no Pacaembu. Claro, o regulamento mudou, um jogo só. Empate leva a decisão para os pênaltis, não beneficia mais o time de melhor ranking. Foi até bom isso, né, Júlio? Porque agora, se a Ponte Preta tivesse conquistado o empate
e perdido nos pênaltis, claro que a desculpa poderia ser, o regulamento mudou, mas não, perdeu o jogo. Então mesmo com essa mudança do regulamento, nem o empate adiantaria para a Ponte Preta, já que conseguiu tomar essa virada que, claro, não estava nos planos de ninguém. Ponte Preta já voltou hoje para Campinas, tem folga agora de carnaval, folga para os jogadores, né, Júlio? Conseguiram 2 eliminações aí em menos de uma semana no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, mas vai curtir o carnaval, depois volta. A Série C só começa no dia 13 de abril, portanto, mais 45 dias de intervalo aí para o técnico Alberto Valentim preparar a equipe. Algumas eliminações da Ponte Preta de forma recente na Copa do Brasil, Júlio. Por exemplo, em 2022, o Cascavel, que nós vimos também na reportagem, eliminou a Ponte Preta na primeira fase, o jogo foi no Paraná. Depois, em 2023, a Ponte Preta elimina o Fluminense do Piauí na primeira fase e na segunda fase também, de forma precoce, perde para o Brasil de Pelotas fora de casa pelo placar de 2-0. Ano passado, a Ponte não conseguiu disputar a Copa do Brasil, voltou em 2025 e agora, ao que tudo indica, só disputa a Copa do Brasil se conquistar a Copa Paulista, que ainda a Ponte Preta nem confirmou a sua participação para essa temporada. Enfim, a Ponte Preta que começa uma temporada muito bem, mas que agora a maré parece que virou, Julião. Com certeza, né? Você vê que, por exemplo, a derrota de ontem foi uma derrota amarga, né? Até dava para conseguir reverter a situação, permanecer, mas mesmo assim, o Coral, se tivesse uma terceira competição, ia pedir música pelo jeito, né? É verdade, Júlio. E tem até uma curiosidade também nisso tudo, né? Ontem pude trabalhar nessa partida. O goleiro Vila, de 41 anos, que é o goleiro do Concórdia, que defendeu o pênalti do Danilo Barcelos, que, claro, mudou todo o enredo da partida, ele concedeu uma entrevista logo depois do jogo. Ele nasceu na região de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo, e ele disse em entrevista que o filho dele, o Vinícius, é pontepretano, que tinha até conversado com o pai antes do jogo, só que o pai falou para ele, né, o goleiro Vila, meu filho, se a gente conseguir essa classificação, o pai consegue trazer um dinheirinho bom do bicho, né, o famoso bicho que tem no futebol. Enfim, a gente sabe que o Concórdia é um clube bem modesto lá do estado de Santa Catarina. Para ele, só o jogo da vida e é um dinheiro que entra, que muda não só um ano, mas um bom período para todos os jogadores, viu, Julião? Com certeza, sem sombra de dúvida, Coral. Agora, em meio à competição na Copa do Brasil, nós temos os preparativos para o Campeonato Paulista e os números da primeira fase do Paulistão, né? É isso, Júlio. A primeira fase do Campeonato Paulista já acabou. No sábado já começa as quartas de final. A gente confere agora alguns momentos da primeira fase, como expectativa de média de público também para os times, gols importantes que definiram ali classificações, até rebaixamento de algumas equipes para a Série A2. Um resumão agora da primeira fase do Campeonato Paulista. Bora conferir. Vamos lá. Não é qualquer um que consegue se destacar no estadual mais competitivo do país. E agora, as estrelas de cada time vão precisar assumir ainda mais o protagonismo. Com jogos eliminatórios, perdeu, está fora. Se balançar a rede é sinônimo de alegria, ninguém sorriu mais do que Guilherme. O santista é o artilheiro do campeonato, com 10 gols. O companheiro de ataque dele, Neymar, impulsionou o Paulistão para o mundo. Dentro de campo, o camisa 10 tem bons números para quem estava parado há 3 meses. Com 2 gols e 3 assistências, Neymar participou de pelo menos 1 gol por jogo. Somada à capacidade técnica dele, tem a experiência de um cara que jogou bastante tempo na Europa, que já jogou Copas no mundo e pode ser um elemento decisivo para o Santos na reta de chegada. Mirassol e Palmeiras estão nas quartas de final. Os times têm o melhor ataque da competição com 21 gols. Do Verdão, Estevão é o maior driblador. E Rafael Veiga, o jogador que deu mais assistências até agora no campeonato. Eu fico feliz de novo estar conseguindo ser decisivo, seja com gol ou passe. E eu sei que isso é importante, define jogos, né? Os números ajudam a entender o que acontece dentro de campo, mas algumas estatísticas não podem ser medidas. O Corinthians, por exemplo, não tem nenhum jogador entre os destaques do Paulistão, mas terminou a primeira fase com mais vitórias e mais pontos do que todos os adversários. É porque a arma do time tem sido coletivo. Nessa fase decisiva não tem mais poupar jogadores. Acabou a pré-temporada. Os times serão sempre titulares. Aí a gente vai ver qual é a real força do Corinthians. Outra força do time nem encosta na bola. A fiel torcida lotou os jogos dentro de casa este ano. Em média, 43.450 torcedores estiveram na Neoquímica Arena.
detalhe interessante, Júlio, dessa média de público é que depois dos 4 grandes, né, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, a Ponte Preta é quem teve uma maior média de presença dos seus torcedores na primeira fase, Julião. Perfeito. E nós tivemos também, na tarde de ontem, a Copa do Rei na Espanha. Real Madrid em vantagem. Exatamente, Julião, contra a Real Sociedad. Detalhe interessante, né? As semifinais aí da Copa do Rei, de um lado Real Madrid e Real Sociedad, o jogo ontem foi 1-0 para o clube merengue, já do outro lado Barcelona e Atlético de Madrid. Então, os 3 principais clubes da Espanha presentes aí na semifinal da Copa do Rei. Barcelona e Atlético de Madrid, primeiro jogo foi 4-4, saiu pouco gol, só 4 para cada lado. E ontem o Real Madrid conseguiu uma importante vitória, largando na frente gol do Endrick, voltando ao time titular da equipe do Real Madrid, comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Mas, para variar, teve um lado negativo de novo. Vinícius Júnior, vítima de racismo. Nós vamos acompanhar os detalhes a partir de agora, Julião. O gol do jogo saiu ainda no primeiro tempo. O Real Madrid saiu em contra-ataque. Endrick recebeu uma bola longa, dominou bem e chutou de 3 dedos. No fim do primeiro tempo, a torcida do Real Sociedad hostilizou o brasileiro Vini Júnior. Ele estava perto da linha lateral. Houve relatos de racismo e o juiz chegou a parar o jogo para conversar com os técnicos dos 2 times e com um representante da polícia. Não há registro de presos. O jogo é válido pela semifinal da Copa do Rei. O Real Madrid tem vantagem para o jogo de volta. Para variar, ninguém foi preso, viu, Júlio? Dentro de campo, o Real Madrid enfrenta a Sociedad no jogo da volta apenas no dia 1º de abril. Próxima partida do Real é no final de semana contra o Betis, válida pela La Liga. E a gente torce, né, para que esses insultos racistas contra o Vini Júnior parem imediatamente. Mas como nós vimos na reportagem, ninguém vai preso. Exatamente. Para variar, mais do mesmo na Espanha, né? Coral, muito obrigado pelas informações do esporte. Até amanhã, meu amigo. Valeu, Júlio. Bom descanso. Amanhã tem mais aqui no Tá Na Hora Campinas. Abração. Um abraço.